para falar agora sobre calvície, especificamente a calvície precoce entre jovens, que é motivo de alerta. Vamos receber no programa, e já agradecendo a disponibilidade, do cirurgião Mohamed Najmedini, que integra a Sociedade Brasileira de Cabelo e é referência em transplante capilar no sul do Brasil. Ele está conosco também no YouTube da CBN Floripa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Opa, boa tarde, Matheus, como é que tá? Tudo bom? Tudo certo. E, inclusive, estava na correria aí, né, doutor? O setor está aquecido agora, no atendimento? Voltamos com tudo aí essa semana, graças a Deus. Vamos lá, para falar sobre a calvície precoce. É algo que sempre existiu? Tem algo também que, em termos de atendimento, tem aumentado nos últimos anos? O que causa também, para explicar de fato a calvície, que é natural ou quando ela passa dos limites, ou seja, passa a ser algo que não era esperado, por exemplo? Na verdade, a calvície ela sempre existiu, né? A causa principal, a gente sabe que é genética, né? Vem hereditária da família, né? Então, só que agora, na verdade, os jovens estão cada vez mais preocupados com sua imagem. Então, eles têm percebido cada vez mais cedo esse detalhe, vamos dizer assim, né? Essa falha, essas entradas, procurando atendimento cada vez com uma idade menor. Existe um nome específico que é alopécia androgênica, popularmente conhecida como calvície. Tem ocorrido mais cedo. E até os números divulgados, né? Estima-se que 25% dos homens entre 20 a 25 anos tenham algum grau de calvície, e naqueles com mais de 50 anos de idade a doença está presente em quase metade deles. Os números chamam a atenção dos especialistas, tendo em vista que a situação influencia na autoestima e na saúde emocional. É uma preocupação que está crescendo, ou seja, os atendimentos também vêm chegando aos consultórios. O que popularmente as pessoas vêm buscar, na sua maioria dos casos? Realmente essa melhora da autoestima, né? Como impacta muito com essa questão social, vamos dizer assim. Então, essa preocupação com uma aparência melhor acaba fazendo com que o paciente procure cada vez mais cedo e resolva esse problema de uma vez por todas, geralmente com o transplante capilar. O senhor já tocou num ponto da causa da calvície, pode ser uma questão hereditária também, mas outros fatores que podem gerar a calvície ou acelerar esse processo? Com certeza. A principal, como a gente falou, é a parte, né, a herança genética, mas seja a alimentação, o uso de anabolizantes, o estresse, enfim, existem outros fatores que aceleram o processo em si e também podem causar mais queda de cabelo também, né? Em termos de normalidade, né? O que é natural em número de fios de cabelo caindo diariamente, o que é natural também para um ser humano, e até que ponto esse número de fios já passa do limite, né? O que a gente vai acompanhar no nosso dia a dia que pode indicar esse tipo de problema? Então, o que a gente considera normal é uma perda diária de 100 a 150 fios, né? Claro que a gente não consegue ver nem a metade deles se perdendo, vamos dizer assim, porque a gente perde no banho, perde dormindo, enfim. Então a gente acaba não percebendo a maior parte dos fios quando eles caem durante o dia. Mas quando esse número passa desse valor, acaba ficando mais perceptível, né? Seja na pia, no travesseiro, dentro do box do banheiro, enfim. Então, a partir de um certo momento, a gente às vezes até pede para quantificar para a pessoa, para o paciente, ele tentar juntar, né, e somar esses números de fios, para ver se realmente está sendo acima desse número dentro da normalidade. Vamos agora para o tratamento. O que hoje é indicado, por exemplo, como novidade, o que também é específico da nossa região, é uma referência também um atendimento aqui no sul do Brasil, a questão do atendimento em Florianópolis, em outras grandes cidades também do estado. Quais são os principais? Eu acho que perdemos hoje, o contato. inicialmente, a gente sempre... Isso, Desculpa, pode falar a partir de agora. A gente está com um atraso aqui na comunicação, pode retomar. Tranquilo. Não, inicialmente a gente sempre vai tentar associar um tratamento clínico, né? Então a gente vai avaliar
avaliar o caso, tem que colher a história, saber a evolução, né? Quando começou, o que está acontecendo com essa, como é que está sendo o grau de queda, o grau de calvície, já que eles, né, o grau, existe uma variação de grau de 1 a 7, então para a gente ver aonde que esse paciente se encaixa, se ele realmente tem indicação de transplante capilar. Se ele tiver, realmente se torna já um processo, né, a indicação de fazer a cirurgia. Mas normalmente, mesmo que ele faça a cirurgia, a gente se preocupa muito com a prevenção dos outros fios, que eles tendem a continuar caindo. Então, isso é muito importante. Como a gente falou, os pacientes cada vez mais jovens tendo procurado, né, a solução para esse problema. Mas, então, o transplante, ele é uma solução por um certo momento, vamos dizer assim. Ele vai solucionar, seja aquela entrada que o paciente tenha, mas se ele não continuar cuidando dos outros fios que ele tem na parte do topo, em cima, já que a parte da área doadora, das laterais, é uma região que se preserva, já que tem um fio de qualidade de genética diferente, ele vai continuar perdendo os fios e, teoricamente, a longo prazo, o que aconteceria? Ele ficaria com transplantados e os outros continuariam caindo. Então, essa é a importância de, além de fazer o transplante, ter esse cuidado, esse acompanhamento que a gente faz com os nossos pacientes aqui, né? Seja ele tratamento clínico, oral, tópico, injetável, enfim. Hoje existe uma gama de tratamentos que a gente associa junto ao transplante capilar. Quando o senhor fala cuidar dos fios, né? Que tipo de cuidado é esse? Como eu falei, se a pessoa tem essa genética de calvície, ela tende a continuar perdendo cabelo, um dos principais cuidados é usar uma medicação que bloqueia essa queda, certo? Então, hoje no mercado existe a finasterida, a dutasterida, existem medicações que atuam no bloqueio da queda do fio, né? Existem medicações também tópicas ou até o minoxidil, por exemplo, também pode ser feito via oral, que é para a melhora da qualidade do fio. Ele é um vasodilatador, né? Hoje existem muitos cosméticos também, loções, shampoos, que ajudam também para melhorar a qualidade do fio. Mas, assim, basicamente, hoje, que a gente fala que é padrão ouro, é associar uma medicação que bloqueia a queda, né? Seria a finasterida ou dutasterida, como havia falado, com um vasodilatador como o minoxidil para melhorar a qualidade do fio. Então, hoje seria o básico, assim, para os pacientes que têm uma genética de calvície. A cirurgia, ela dura quantas horas? É um procedimento demorado? E a questão dos fios que são aplicados, eles são aplicados todos de uma vez? É um processo a cirurgia? Como que funciona? Então, o procedimento ele é feito em 3 etapas, tá? A gente primeiro vai fazer o planejamento, claro, definir a área a ser transplantada, a área doadora, da onde que a gente vai extrair, e aí sim a gente começa com o primeiro passo, primeira fase do processo, que é a extração dos folículos capilares. Então, primeiro a gente finaliza a extração, após isso, tendo esse número de folículos extraídos, realizo todas as incisões, né, do mesmo número dos folículos, e após, né, essa seria a segunda etapa, as incisões, e a terceira etapa, por último, a gente faz a implantação dos folículos capilares. E finaliza o processo. São 3 etapas, então. Dura em torno de uma cirurgia dessas. Só cortou no final quanto tempo, doutor? 6 a 8 horas em média, né? Depende de cada caso, é claro. Pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas seria uma média de 8 horas, mais ou menos. É dolorido? Como que é o pós-operatório? Não, normalmente o procedimento em si, ele é indolor, a gente faz com anestesia local, tá? O pós é super tranquilo também, já que não há cortes, né? Como antigamente fazia na técnica antiga. Hoje a FUE, que é a técnica que a gente utiliza aqui, que é fio a fio, ela é muito mais delicada, né? A recuperação é muito mais rápida, muito mais, fica imperceptível praticamente, né? O local da área doadora não dá para ver que foi mexido ali, como antigamente se tinha o corte. Não sei se você já deve ter percebido, pacientes que fizeram aquela técnica apresentam uma cicatriz linear né, do couro cabeludo. Então, isso já não tem mais. Então, o processo em si de recuperação ele é muito mais rápido, o retorno às atividades se dá muito mais rápido, 2, 3 dias. Em média, os pacientes já estão retornando às suas atividades, seja de trabalho, atividade física, com 5 a 7 dias, dependendo uma caminhada, algo mais leve, já está liberado, né?
O uso do boné, que é uma coisa importante para proteção com a exposição solar, com 5 dias também já é liberado para o paciente poder sair na rua, enfim, poder, né, sair de casa sem problema algum. A questão do custo, né? Tem o orçamento, é paciente a paciente, existe um custo médio também para o procedimento? Na verdade, a gente faz uma avaliação inicial para depois passar. A gente não pode estar falando de valores, né? Mas, em geral, o procedimento em si tem um valor que a gente, após uma avaliação feita, inicial ou online ou por WhatsApp, né? Que a gente costuma fazer muitos de pacientes de fora, de outras cidades, enfim. Então, a gente, depois disso, passa realmente o orçamento do procedimento, o valor. E é 100% garantido ou existe algum tipo de margem de rejeição, enfim, para esse procedimento? Na verdade, a gente não pode dizer que é 100% garantido, né? Não existe essa questão de garantia num trabalho desses. Sim. A gente sabe que o trabalho vai ser executado, tudo conforme as normas e tudo mais. O risco de rejeição, como você perguntou, teoricamente, ele não existe porque a gente está fazendo um transplante que a gente chama de autólogo, que isso quer dizer é do paciente para ele mesmo, né? Então, não tem o risco de rejeição, diferente se por acaso, por exemplo, acontecesse de pai para filho, como já o pessoal pergunta muito, né? Posso pegar do pai, do filho, do irmão, do tio, enfim, não, isso não pode realmente porque vai dar rejeição, né? O organismo vai diferente, não é do corpo, e ele vai acabar rejeitando o folículo, né, o fio. Então, realmente tem que ser do paciente para ele mesmo. Doutor, e também a procura para outras áreas no rosto, sobrancelha, barba, também esse procedimento é feito? Pode ser feito em barba, em sobrancelha também, né? Às vezes a gente faz também cicatrizes no couro cabeludo, paciente que tem algum trauma, às vezes, na região, alguma queimadura, alguma coisa do tipo, também pode ser coberta com um transplante. Muito bem, conversamos com o Dr. Mohamed Najmedine, ele é cirurgião e inclusive da Sociedade Brasileira de Cabelo. Agradecendo demais os esclarecimentos aos nossos ouvintes, um bom trabalho ao senhor. Mais uma vez, obrigado pela participação conosco. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, uma boa tarde a todos.